Meu nome é Camila, eu trabalho na Escola Marechal Alcides Etgouin. Eu sou professora do Carioca 1 e professora de Ciências. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês do material de ciências dessa semana. Nós estamos na semana 11. A semana se inicia hoje no dia 25 de maio e vai até o dia 29 de maio. Então, essa semana, o material complementar traz aqui o corpo humano, estrutura e função. O corpo humano ele é constituído por partes anatomicamente distintas, mas basicamente, de forma simplificada, o corpo humano é dividido em cabeça, tronco e membros, membros superiores e membros inferiores, tá? E aqui o material, ele apresenta uma estrutura corporal, tá? Que está dividida em cabeça, onde a cabeça é composta pelo crânio e pela face, tronco, onde fazem partes do tronco o pescoço, o tórax e o abdômen. O abdômen, por sua vez, ele é separado do tórax por esse músculo chamado diafragma, tá? E nós temos também os membros, que se dividem em superiores e inferiores. Os membros superiores são os ombros, os braços, os antebraços, as mãos. E os membros inferiores são o quadril, as coxas, as pernas e os pés. O nosso corpo humano, a gente tem também uma organização do corpo humano que é dividida em níveis hierárquicos, tá? Que são células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo. As células dentro desse nível hierárquico, elas vão se unir e formar tecidos. Eu até falei sobre isso um pouquinho no material da semana passada. Os tecidos vão formar os órgãos. Os órgãos, por sua vez, vão compor o sistema. O sistema vai funcionar desempenhando diversas funções dentro do organismo, tá? Seja ele o organismo de um animal ou o organismo até mesmo de um ser humano. E aí nós temos aqui a primeira atividade que está pedindo o seguinte: identifique na imagem ao lado as principais estruturas corporais do organismo humano, tá? Aqui são as estruturas básicas, tá? No caso, a letra A. Vou dar um exemplo para vocês. Na letra A, você só vai colocar cabeça, você não vai precisar dividir crânio e face. Na letra B, a setinha está apontando aí para o quê? O que vocês acham que seria? A letra C, a mesma coisa, e a letra D, a mesma coisa. Sendo que a letra C e a letra D, em uma vocês vão colocar que são membros superiores e na outra são membros inferiores, tá? E aí vocês vão definir direitinho aí quando começarem a fazer os exercícios. E aí, aqui na página 10, o material traz uma comparação entre um corpo humano e o corpo de uma formiga, que é um inseto, um artrópode, tá? E a gente pode perceber que o corpo humano, ele também é segmentado assim como o corpo dos insetos. A gente tem aqui cabeça, tórax e abdômen, tá? Em seguida, o material traz um texto aqui, onde fala: pode-se concluir que, da mesma forma que os organismos humanos, outros animais da natureza também apresentam uma estrutura organizada em níveis hierárquicos, tá? Como funciona isso? O nível hierárquico dos organismos está inserido em níveis mais abrangentes de estrutura e de função. Por exemplo, os níveis hierárquicos de organização na biologia. Eu vou explicar isso aqui abaixo, tá? E nós temos também os níveis de organização tratados no estudo de ecologia, tá? Vou explicar para vocês como funciona isso aqui. Então, ainda aqui na página 10, a gente tem aqui níveis de organização biológica do átomo à biosfera. O que seria isso? Vamos começar aqui pelo átomo. O que é o átomo? O átomo é uma unidade básica de matéria, tá?
2 ou mais átomos vão formar uma estrutura química denominada molécula. As moléculas, por sua vez, vão formar as organelas, tá? As organelas, elas são estruturas que se encontram dentro de uma célula e desempenham diferentes funções dentro dessa célula. As organelas, por exemplo, podem estar responsáveis pela respiração celular, pela digestão, pela nutrição celular, pela excreção, pelo metabolismo celular, entre outras funções, tá? Então, as organelas vão compor uma célula. Um conjunto de células vão formar os tecidos, tá? Os tecidos, por sua vez, como eu falei no início desse vídeo, vão formar os órgãos. E os órgãos vão compor os sistemas. Os sistemas farão parte de um organismo, podendo ser ele um organismo animal ou um organismo humano. Nesse caso aqui, a gente tem um organismo, um animal, tá? Um lobo, que é o lobo-guará, que ele é encontrado aqui no Cerrado brasileiro. Um conjunto de organismos, de seres de uma mesma espécie, vão formar uma população, tá? População são seres de uma mesma espécie que vivem num determinado local, numa determinada época. Um conjunto de populações vão formar uma comunidade. O que é um conjunto de populações? São seres de diferentes espécies que vivem no mesmo local, formando uma comunidade. Por exemplo, um conjunto de populações de leões, um conjunto de populações de lobos, um conjunto de populações de elefantes vão formar uma comunidade. Uma comunidade, um conjunto de comunidades vão formar um ecossistema, tá? O conjunto de comunidades mais os fatores abióticos. O que são os fatores abióticos? São aqueles fatores que não têm vida, tá? Que é o clima, a água, a luminosidade, tá? Entre outros fatores, o solo. Tudo isso, a comunidade mais os fatores abióticos vão formar o ecossistema, tá? E um conjunto de ecossistemas vão formar a nossa biosfera, tá? Vão formar a biosfera que existe no nosso planeta Terra. E, por último, nós temos aqui a página 11. A atividade 2 na página 11 pede que vocês acessem esse vídeo que está aqui, que pode ser acessado através do QR Code, mas no final desse vídeo eu vou colocar o link para vocês poderem ter acesso direto a esse vídeo aqui. Vocês vão assistir o vídeo e vão tentar resolver essa atividade aqui, tá? Aqui, nesse lado, na primeira coluna, tem A, organização, B, população, C, comunidade, D, ecossistema e E, biosfera. Vocês vão relacionar essa primeira coluna com a segunda coluna, que tem as características. Por exemplo, um conjunto de populações vivendo juntas em uma mesma região ao mesmo tempo. Exemplo, população de esponjas marinhas, população de estrelas marinhas e população de lulas vivendo juntas em um ambiente marinho. O que seria isso aqui? Isso aqui, na opinião de vocês, seria um organismo, letra A, seria uma população, letra B, seria uma comunidade, letra C, seria um ecossistema, letra D, ou seria uma biosfera, letra E. Então, vocês vão relacionar a primeira coluna, os níveis de organização, com as características aqui, tá? Em seguida, nós temos a atividade 3. Responda. Letra A. Observe a imagem que ilustra os níveis de organização biológica e escreva-os em ordem, desde organismo até os átomos. Vocês vão escrever em ordem decrescente. Vão começar por organismo, sistema,
até chegar em átomos. Vocês podem também descrever as características, tá? Não fiquem preocupados, porque aqui tem poucas linhas, mas vocês vão escrever no caderno de vocês. Conforme a gente vem falando sempre, vocês só vão colocar as respostas no caderno, não precisa copiar absolutamente nada. Vocês vão ler o material, assistir os vídeos e apenas responder no caderno, tá? Na letra B, temos aqui: ao compararmos a divisão do corpo de um organismo humano com o organismo de um inseto, que partes podem ser identificadas em ambos? Muito fácil. É só dar uma olhada lá naquela imagem no início da página 10 que eu mostrei para vocês aqui e expliquei. Atividade 4. Complete os esquemas das divisões do corpo humano, tá? Aí aqui, na A, nós temos cabeça, e aí vocês vão nomear aqui que estruturas são essas. A D, a E nós já temos, a F também. Na letra B, que estrutura é essa aqui? A principal. Depois ela se subdivide em pescoço, aqui na letra G, vocês vão nomear. E mais uma palavrinha aqui na letra H, que vocês vão nomear também. E, por fim, a letra C, que a gente tem membros, né? Aqui seriam o quê? Superiores ou inferiores? Aqui seria o quê? Superiores ou inferiores? E aqui vocês vão nomear a divisão desses membros, né? Aqui já tem ombros, né? Já facilita aí o entendimento. Na letra L, a mesma coisa, tá? Vocês vão nomear quais são as estruturas aqui. Espero que vocês tenham entendido todo o material. Qualquer dúvida, meus alunos podem me chamar no WhatsApp, tá? Na plataforma Teams. Estamos aí para auxiliar vocês a todo momento. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente tenha uma ótima semana. Muito obrigada.